É isso aí, gente. Agora começando a live aqui com o Diego Bertozzi, né? Nossa hora de almoço, a gente aproveitando aqui para fazer, né, a live com o Diego Bertozzi, repórter dos canais Fox Sports. E aí vai ser uma conversa com certeza muito bacana, só aguardando ele chegar aqui, né? Nesse horário aqui um pouco tanto diferente, mas estamos aí para trocar uma ideia, uma live curtinha. Já mandei aqui o convite para ele. Só aguardando aqui ele chegar, tá certo? O Thales Augusto aí chegando também. Da rapaziada chegando. E a gente só aguardando aqui o Bertozão chegar. Ele tá se falando aqui agora há pouco. Só realmente aguardando aí. E aí você pode deixar sua pergunta e participar aqui conosco. Vamos ver aqui, tô no aguardo. Começando aqui, deixa eu ver se a gente consegue de alguma maneira aqui ajudar. Tô aguardando. Vamos lá, agora sim. Deixa eu ajeitar a câmera. O convite aqui já foi feito. E agora sim, Diego Bertozzi, tudo bem, meu amigo? Beleza, como é que você vai, parceiro? Tudo jóia? Tudo jóia, meu amigo. Eu acabei de almoçar agora, tô suando aqui, comi uma feijoada, né? Hum. Pesado, né? Na sexta-feira, mas na expectativa de conversar contigo, cara, e assim, te agradecer do fundo do coração por ter aceitado aí o convite nesse, né, momento que você é um cara que não para, né? Trabalha a todo momento, parar para conversar com a gente aqui da Rádio Bicuda. Ah, cara, a gente consegue, principalmente nesse período de quarentena, equilibrar os horários e é preciso ter jogo de cintura, né? Porque enquanto você está em casa, é diferente do ambiente da redação. Então, às vezes, você apura uma informação e depois já precisa logo desligar o telefone porque o arroz está queimando no fogão. Entendeu? Coisas assim. Entendi, Então a é gente precisa verdade. se organizar. Tem um filho pequeno também, o Pedroca, está com quase 2 anos aí. Então a gente tem uma rotina que não é muito fácil, não. Mas enfim, a gente dá um jeito e, claro, a gente conversou previamente. Eu, Sim, eu pude conhecer um pouquinho a história de vocês, né? Uma história linda, muito bacana, um trabalho social. Depois eu até gostaria que você, durante a live, me falasse mais sobre o trabalho de vocês, que tem como instrumento social o jornalismo, né? Não é? Para isso. conseguir afastar os jovens das ruas, né? Isso. E é importante demais, né, cara? Porque a gente, principalmente no Rio de Janeiro, a rádio ela, fica sediada ali perto de Madureira, né? Então tem todas aquelas comunidades no entorno e a gente sente que o poder público ainda tem muita deficiência. Sim, Então nós, né, como ONG, né, e a rádio é uma extensão da ONG, a gente sente que os jovens precisam dessa oportunidade, né? sim, sim. Assim, e dali você pode sair futuros Diegos Bertozzi da vida, né, cara? Oh, que É tudo isso, uma rapaz. questão, é tudo questão de oportunidade, né, Diego? Sim, sim. Eu acho que existe uma regra, né, que já vem de alguns anos, foi até uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da não obrigatoriedade do diploma para exercer a atividade jornalística, né? E eu vejo hoje que, embora no início houvesse uma certa preocupação a respeito com as pessoas que tivessem diploma, como é o meu caso, como é que isso ia ficar, né? E no final o mercado acabou se adaptando a todas as situações, né? Então tem espaço para quem está começando, tem espaço para quem não tem diploma universitário e tem o devido espaço também para quem já é formado, para quem já tem mais experiência, né? E é importante reconhecer o talento, muitas vezes, de quem não tem também o diploma de jornalismo, né? Porque na minha época, quando eu me formei para fazer estágio, né?
você precisa ter alguma ligação com a atividade, né, jornalística. Você precisa ter, estar matriculado numa universidade, né? E hoje não é assim. E hoje eu acho que o caminho para a pessoa que gosta, que tem paixão pela comunicação, pelo jornalismo, esse caminho ele está mais pavimentado e é um atalho, eu diria hoje, para quem quer iniciar na profissão, trabalhar com jornalismo de uma forma prática, seja no estágio, né, seja com trabalho em carteira. Hoje as empresas têm mais essa flexibilidade e o interessante é que os diplomados não perderam espaço com isso, né? E o mercado meio que se adequou a tudo isso. Então, eu achei que foi muito legal e é uma oportunidade para a molecada que está começando. Dá, dá também a oportunidade da molecada, né? Ver se tem aptidão também, né, Diego? Porque às vezes o cara vai lá, faz a faculdade, mas não tem aptidão pela carreira. Então você, de repente, ali consegue o diploma, trabalha numa rádio comunitária ou numa TV comunitária, você vê se você tem aptidão ou não. De repente você vê que ali não é a sua área e busca outros caminhos, que a vida é basicamente isso, né, cara? Uma busca eterna, sempre por alguma coisa, né? Sim, sim. Eu acho que o estágio, ele é um caminho para você aprender, muitas vezes errar, mas você tem uma licença, digamos assim, para errar. Não é que você tem que errar sempre, mas exatamente pela jovem não ter ainda a experiência, não ter traquejo para uma locução de um jogo de futebol, ou mesmo para apurar uma informação, algo que aconteceu, geralmente vem aquilo na cabeça, né? É o lead que a gente aprende na faculdade. São as informações, as respostas que você precisa obter para algumas perguntas. O que, como, onde, porquê, né? Quando. Então, tudo isso, com a experiência que você vai tendo, entra por osmose a coisa. E você já consegue se deparar diante de uma situação, por exemplo, você está andando na rua e tem carro do Corpo de Bombeiros, tem um incêndio no mercadinho da esquina. Você, a partir do momento que exerce a prática, com o tempo, você não precisa de uma pauta, de uma orientação, você já sabe o que você precisa saber para criar um texto jornalístico, né? Então isso é muito interessante e a prática é que traz isso, né? Eu sempre indico para quem gosta de jornalismo, para quem quer ter oportunidades na área, mesmo para quem não tem faculdade ou para quem está na faculdade, desde o início, procure, bata nas portas, se apresente e comece um estágio. A universidade ela dá total conhecimento, um embasamento teórico, que é muito importante também, dá um embasamento prático, mas não é como a gente encontra ainda na realidade. Quando você vai para a rua no mercado de trabalho, você se depara com uma situação bem diferente do que aquela que você imaginava quando ainda estava na universidade, né? Aos poucos, as faculdades elas tentam se aproximar do que o futuro repórter vai encontrar na rua. Mesmo assim, ainda é um abismo, né? Não é a mesma coisa. Eu sei disso porque eu convivo com estagiários diariamente e eles me confirmam a percepção que eu já tinha e que eu já vivi quando era estudante, né? Tudo aquilo que eles têm aprendido na marra de jornalismo na veia, prático, tá? Quero deixar isso bem claro aqui. Jornalismo prático, eles nem um sinal disso é visto ainda dentro da universidade. E por que eu gosto tanto de falar sobre estágios? Porque eu sou o único jornalista da minha família. E eu não tinha contato nenhum na área, eu não conhecia ninguém na área. E foi por meio dos estágios que eu comecei devagarinho, indo pelas beiradas, a mostrar serviço, a criar vínculos, ganhar confiança dos meus superiores, e isso me ajudou muito no mercado de trabalho quando eu saí da onde eu comecei, né, que foi na TV Santa Cecília, a Santa Cecília TV, que é ligada à Universidade Santa Cecília,
de Santos, né? Então, eu sou natural de Santos, São Paulo. Então, assim que eu saí dali, eu já tinha uma possibilidade maior em termos de experiência. Quando eu me formei, eu já larguei na frente de muitos colegas meus da faculdade que não tinham feito estágio, não tinham experiência prática, porque eu já tinha uma experiência prática com reportagem, com edição e tinha contatos, eu tinha feito um networking ali na área. Então isso foi fundamental para que eu conseguisse trabalho. Né? Eu me formei em 2002, a gente está falando de quantos anos já? 18 anos? 18 anos. Né? 17, quase 18, Quase 18. Isso. Eu fiquei um mês só desempregado em 18 anos. Nossa. Então, assim, eu devo muito isso, claro. Eu trabalhei, eu corri atrás, mas eu devo muito também às conexões que eu fui fazendo ao longo da minha carreira. E outra, quando você... E já aconteceu o contrário, de eu indicar também muitos colegas que acabaram sendo aproveitados em outros locais. E isso só acontece, as pessoas só dão a cara para bater, indicam, porque é muito sério você indicar alguém para uma determinada vaga. Porque se essa pessoa não vingar, fica ruim para você que indicou, né? Então... Fica aquela marca, né? Fica, poxa, o Diego Bertozzi indicou aquele cara lá, né? Nada a ver. Então assim, é importante o tal do QI, que a gente fala do quem indica, isso às vezes é muito visto e colocado de uma forma pejorativa, tá ali porque alguém indicou. Mas se você não... Você só conquista essa confiança e essa indicação com o seu trabalho. Né? Então isso me ajudou muito e isso eu devo tudo aos estágios que eu fiz lá no início. Engraçado, né? A gente está falando... Eu estou falando contigo que comanda um veículo que é um veículo pelo qual... Deu uma travadinha. Agora voltou. Alô? Pode falar, porque eu recebi, tô te ouvindo. Eu recebi uma ligação. Não. Não, tranquilo, eu tive que interromper. É um grande... Se eu pudesse refazer o caminho, né, da minha carreira, o que eu poderia ter mudado é ter trabalhado com rádio, rapaz. Eu nunca trabalhei com rádio. É isso que eu ia te perguntar, Bertozzi. Isso é uma pergunta que eu ia fazer mais à frente. Se você tem essa vontade de trabalhar no rádio, assim... Porque você é um cara que tem um perfil, né, ao jeito de falar, de rádio, cara. Eu acho que tem esse perfil, tem uma voz, uma colocação. Tem muita gente de TV que eu percebo que se cai no rádio vai ficar meio perdido. Então, bicho, eu ficava perdido também. Porque o que o rádio traz, né? Assim, que eu acho fantástico. O rádio, ele traz para você a capacidade do improviso, né? Então, eu já trabalhei com colegas no estúdio, na televisão, colegas que vieram do rádio. E eu ficava impressionado com a capacidade que eles tinham de improvisação. E o que eu quero dizer com isso? Na televisão, as coisas são muito cronometradas. Então, se o editor-chefe do jornal fala para você, olha, você tem 1 minuto para dar essa informação, você normalmente se programa para aquele 1 minuto, né? Eu trabalhei na Globo, em Belo Horizonte, e não só... E a Globo de BH, ela segue o padrão das outras, né? Do Rio, do São Paulo e tal. E a questão do tempo, ela é muito séria dentro da Globo, né? Você precisa respeitar aquele 1 minuto, não é nem 1 segundo a mais ou a menos e tal. E às vezes acontecia algum problema durante o jornal, por exemplo, a tua conexão falhou um pouquinho aí, mas eu consigo te ver ainda. Consegue me ver? Tá dando para me ouvir? Tô te ouvindo bem. É o sinal aqui que é uma benção, cara. Terrível. Não, mas eu tô te ouvindo bem. Vamos tocar o barco. E uma coisa que me chamava a atenção, por exemplo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô aqui aprendendo, Bertazzi. Fica tranquilo. Não, beleza. Vamos tocar. E aí, o que acontecia? Normalmente, depois de uma entrada ao vivo minha, já tem a paginação do jornal e a previsão de qual reportagem vai entrar na sequência da minha entrada ao vivo, tá? Então, acaba a minha entrada ao vivo, já tem uma reportagem pronta, engatilhada para entrar. Por algum problema no software
na ilha, no switcher, que é aquela toda a central que comanda o jornal que está no ar, travou aquela reportagem. E eu ainda estou ao vivo. Nossa. E aí, se eu devolvo para o estúdio, para os apresentadores, eles na hora não têm muito o que exibir, eles vão ter que, sabe, improvisar ali também. Isso já aconteceu algumas vezes. E aí, o que o coordenador da entrada ao vivo fala para o repórter na hora? Olha, eu preciso que você segure mais 1 minuto aí. Nossa! Ou às vezes 2 minutos. Então, assim, eu tive que desenvolver a minha capacidade de improviso já com uma câmera colada na minha cara, velho. É muito difícil isso. É verdade. Assim, já errei bastante, sabe? Já gaguejei, né? E hoje isso é raro acontecer, mas aí pode acontecer ainda. Por isso que eu sempre falo que o friozinho na barriga, ele é fundamental. Você tem que ter o friozinho na barriga faltando 30 segundos, 15 segundos para você entrar no ar. Porque é isso que deixa você vigilante. Entendeu? De que qualquer erro ao seu redor pode acontecer e você vai segurar a onda. Entendeu? Agora, só para completar o raciocínio. E eu já vi colegas que vieram do rádio, trabalhando comigo nessas situações, e falavam para ele, olha, deu um BO aqui, eu preciso que você fique mais 2 minutos no ar. E o cara ficava com uma tranquilidade, soltando. É diferente de encher linguiça. Sabe aquele termo encher linguiça? É diferente. É diferente. O cara estava dando conteúdo, informações que ele tinha aqui, ó, na manga, que ele não iria falar naquele momento, ele estava priorizando outras mais importantes, mas como ele ganhou mais tempo para poder expor o pensamento dele, ele trouxe essas informações que ele tem na manga. Então, a impressão que eu tenho é essa, que o rádio, ele faz com que você organize melhor as suas ideias, com parâmetros ali de importância. Claro, quem trabalha na TV trabalha assim também, ou pelo menos deveria, só que eu acho que quem começa desde cedo no rádio pega uma agilidade tremenda. E eu fui conseguir isso da forma mais difícil possível já trabalhando dentro da televisão. Né? Porque às vezes você pode estar atrapalhado, estar assustado, mas no rádio ninguém está vendo a tua cara. Então é a tua voz que acaba sendo o norte e comandando ali se você vai passar um sinal de insegurança ou não, é pela voz. Na televisão, não. Né? Pela tua expressão, é pelo teu olhar, é por um monte de coisas. As pessoas não são bobas, elas percebem se você tá seguro para passar aquela informação ou não. E, enfim, foi a duras penas, mas deu tudo certo. E Bertozzi, cara, uma coisa que eu queria te perguntar, como é que foi a sua chegada, né, às afiliadas da Globo, e como é que é a questão do padrão da TV aberta? Porque a gente sabe que na TV fechada, de uma certa forma, você tem uma liberdade de linguagem muito diferente da TV aberta. Porque a TV aberta, você fala com um público mais popular, mas geralmente o jornalismo tem uma linguagem um pouco mais, né, ali, padrão. E na TV aberta não, você tem uma certa liberdade. Como é que você diferencia essas duas coisas? E como é que foi a chegada também? Bom, como eu te falei, né, eu comecei numa TV educativa, ligada à universidade onde eu me formei, e logo depois eu soube que estava abrindo uma afiliada da Globo na cidade de Itapetininga, que fica 2 horas de São Paulo, da capital. E lá o esquema era o seguinte, você tinha que ser vídeo repórter, né? Você tinha que operar a câmera, dirigir, e fazer a reportagem. Então você imagina, vídeo reportagem é uma linguagem diferente, né? Que você vai fazendo as imagens e narrando ali em tempo real o que está acontecendo, como fazia a Renata Falzoni na ESPN anos atrás. Sim. Não era nesse formato não. Você tinha que adotar a linguagem padrão de reportagem, com off, sonora, passagem, que é o momento em que o repórter aparece, a sonora são as entrevistas, né? Você sabe, mas como outras pessoas estão assistindo, é bom a gente pontuar. E de uma forma sozinho, ou seja, eu fazia sozinho o trabalho de 3 pessoas, né? Então,
eu abracei a ideia. Era numa afiliada da Globo. Na época eu tinha 21 anos, não tinha nenhum parente, como eu te falei, jornalista, que pudesse me dar um empurrãozinho nesse sentido, e tudo começou aí. A partir daí eu fui para Minas Gerais, eu fui primeiro para Uberlândia, né, que eu trabalhei lá numa outra afiliada da Globo, que é a TV Integração, que é um grupo gigantesco lá em Minas Gerais, tem afiliadas em várias cidades, em todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, a região ali também de Juiz de Fora, região central do estado, Divinópolis, enfim. E ali foram quase 3 anos. Né? Por isso que eu falei para você da indicação. Quando eu trabalhei em Itapetininga, eu conheci uma grande profissional, editora-chefe, a Patrícia Amaral, que a gente tinha uma relação de confiança muito grande, e ela já tinha trabalhado com o chefe do jornalismo em Uberlândia. Eles trabalharam juntos em Catalão, interior de Goiás. Aí ela me indicou para ele. E ele viu meu material, achou que a gente poderia conversar, e deu tudo certo, entendeu? E aí de Uberlândia, depois de quase 3 anos, a TV Globo, aí não era mais afiliada, era a sede da Globo em Belo Horizonte, me chamou para trabalhar. E lá foram 6 anos até eu chegar ao Fox Sports, onde eu estou também há 6 anos. Sensacional. Só completando a outra parte da pergunta, né? Que eu não esqueci, sobre o público que acompanha uma TV aberta e o público que acompanha a TV fechada. Você tem razão, é um público bem diferente. Porque a pessoa que nos assiste no Fox Sports, que tem um canal fechado e ainda quer nos assistir, é aquele consumidor voraz de informação esportiva. É muitas vezes aquele telespectador que sabe mais do que você sobre o time dele, né? Porque ele acompanha muito o time dele. Então, você pode fazer adotar uma linguagem mais direta, falando, né, de uma situação, falando de direito de imagem numa negociação, de um percentual assim, assado, de falhas defensivas, falhas ofensivas. Você pode até entrar numa linguagem mais técnica. Na TV aberta, não. Na TV aberta, eu gosto muito, muito de uma metáfora que o Tino Marcos, que é uma das grandes inspirações que eu tenho na carreira, ele utiliza. Que quando ele vai construir a reportagem dele, ele sempre pensa em 2 perfis, né? No pai dele, que é aquele consumidor voraz de informação esportiva, que acompanha tudo, e na mãe dele, que é uma senhora, dona de casa, que gosta de uma novela, que gosta de se informar, né? Mas de uma forma mais leve. Então, se ele constrói a reportagem, lê o texto e vê que ali tem informação, conteúdo denso, profundo, que vai atender ao pai dele, e uma história levezinha, com entretenimento, uma graça, que vai entreter a mãe dele também, ele fica satisfeito. E é isso que eu procuro fazer no meu trabalho, voltado a uma linguagem, a um público mais de TV aberta. Se bem que, no meu caso, eu gosto de contextualizar, de contar uma história, de buscar o diferente mesmo na TV fechada, senão fica chato. E eu conversei esses dias com o Vinícius Donovan, que é também uma referência, e ele falava que o repórter, e eu percebo muito isso em você, que a base de um grande repórter, ele tem que construir uma história, independente da notícia que vai ser dada. Se constrói ali um roteirinho, uma história, porque o que acontece? Você faz com que a pessoa que está te acompanhando não se perca na notícia que você está dando. Sim. Hoje, eu não sei se você percebe isso, muitos repórteres, você vai acompanhar, ele vai te passar a informação, mas você não consegue pescar pequenos detalhes, porque ele não consegue fazer essa notícia ser direta, mas ele não conta aquela pequena história para entrar na cabeça do torcedor e ele entender o recado que o repórter está procurando passar. Não sei se você pensa um pouco semelhante ou percebe um pouco isso. Ou se alguém já te falou isso também.
Você fala no intuito de a pessoa não pescar a informação que você está dando. Isso, porque tem muita gente que passa a notícia assim, vou dar um exemplo, o Flamengo contratou o Diego. Você, opa, peraí, como assim? Contratou o Diego como? O Flamengo contratou o Diego, comprou 80% dos seus direitos, uma negociação, assim, e eu percebo que você é um cara que traz, direto, mas traz a notícia, vamos dizer assim, de um modo completo, conta uma história, né? Sim, Cria-se um roteiro. Sim, Nilson, sim. É aquela coisa, né? Por exemplo, eu acho que a gente precisa sempre... Porque as coisas, naturalmente, para quem cobre o dia a dia esportivo, se você for ver e chegar, as situações elas não acabam mudando muito, não. Você vai chegar no centro de treinamento, os jogadores vão pro gramado, vão fazer o aquecimento, depois vão começar a treinar com bola. Às vezes nem o treino com bola a gente tem acesso. Às vezes nem o aquecimento a gente tem acesso mais. Então, assim, todo dia isso acaba se repetindo. É importante você saber, claro, algumas informações elas vão nortear o teu dia. Se algum jogador estava suspenso e agora volta ao jogo seguinte, se alguém se machuca no treino, você acaba também buscando essa informação. Se alguém estava lesionado e acaba voltando, né? Se algum jogador pode se despedir do clube naquela semana, porque tem uma oferta da Europa, enfim. Essas informações, elas norteiam a reportagem. Só que é importante você tentar ter um olhar diferente para outras situações. Eu lembro de uma situação recente no CT do Palmeiras. Era um treino em campo reduzido, né, de jogadores ali do reservas contra titulares, meia horinha de imagens e depois a imprensa seria convidada a deixar o CT. E aí eu reparei que o Palmeiras estava em obras, né? Um dos campos ali do centro de treinamento estava em obras para a implantação da grama sintética, porque o Allianz Parque hoje tem grama sintética. Então é importante que os jogadores treinem também sobre esse tipo de piso para jogarem, né, disputarem para valer em dia de jogos. Né? Não adianta nada eles só treinarem num campo de grama normal e no dia do jogo ir para grama sintética. Então, eu reparei que tinham tratores ali, entendeu? O pessoal estava trabalhando. E eu comecei a falar desse processo de reconstrução do elenco do Palmeiras, entendeu? Buscando algo assim, falando de que o técnico Vanderlei Luxemburgo estava aproveitando, era uma semana livre de treinos, sem jogos, então o Luxemburgo ia ter tempo para trabalhar melhor o time, e aí eu comecei a brincar com o texto nesse sentido, entendeu, Nilson? Falando que o Luxemburgo estava pegando um tijolinho ali de cada vez para encontrar a melhor formação para o jogo que seria de logo mais, com imagens daquele trator indo e voltando. Então você precisa buscar algo diferente, né? Para mim, a maior realização profissional, uma das, né, é quando a pessoa não está nos assistindo, ela está passando por ali e a primeira frase da minha reportagem faz a pessoa parar e, opa, o que está acontecendo ali? E aí começa a assistir. É sinal de que as coisas... eu consegui fisgar o telespectador, entendeu? E é isso que eu procuro fazer no meu trabalho diariamente. Eu consigo ter sucesso todo dia? Não. Mas eu não posso deixar de buscar isso todo dia. Sensacional, Diego. Cara, e uma coisa que eu queria te perguntar porque você veio de TV aberta. E agora tá, graças a Deus, TV fechada, e aí você tem essa questão da pandemia, né, que a gente está passando nesse momento, tanta gente morrendo, né, cara, uma situação lamentável, e a gente ainda não chegou nem ao pico, né, ainda. E eu queria saber de você, se você se sente com uma certa tranquilidade, hoje, de estar trabalhando em um canal esportivo. Porque o repórter, ele é repórter em qualquer momento. E no momento de pandemia, momento de crise, você trabalhando numa TV aberta, você é jogado aos leões. E eu queria saber se você, de uma certa forma, sente uma tranquilidade de estar trabalhando num canal de esporte onde você cobre a pandemia, mas na questão esportiva, não indo na notícia em si.
Olha, Nilson, eu acho que isso acaba trazendo uma certa tranquilidade também para a gente, né? Mas a gente não está imune ao vírus, né? Eu acho que talvez Aham. eu até já tenha sido infectado e não saiba. Eu seja assintomático, porque eu também não fiz testes para depois confirmar isso. É, mas eu também tenho certeza de que se a gente, no meio da pandemia, tivesse que ir para a rua e trabalhar, a emissora nos daria condições para fazer isso com toda a segurança e os clubes também, porque eu venho noticiando e venho trazendo informações sobre os protocolos que os clubes brasileiros estão buscando para tentar seguir uma linha internacional de referências como o Bayern de Munique, o Napoli. Eles já iniciaram treinamentos em campo e os clubes brasileiros têm trocado informações com esses times europeus para adotar o mesmo procedimento. Então, por exemplo, o jogador... Aham. Primeiro que os jogadores todos, não só jogadores, comissões técnicas, os outros funcionários, vai todo mundo ser testado, tá? Então, Sim. depois dos testes, aí sim, quem não tiver a confirmação da infecção da doença, passa a frequentar e trabalhar no centro de treinamento, tá? Então, essas pessoas Aham. vão se... Como é que funciona mais ou menos esse protocolo? As pessoas vão chegar até o centro de treinamento, cada jogador no seu carro, não pode dar carona para ninguém, e os funcionários e jogadores que não disponibilizarem de carros, o clube vai enviar um transporte gratuito a eles, individualizado também. Chega no centro de treinamento, tem ali uma cabine de higienização. Todo mundo tem que passar por essa cabine, né? E assim, não depois, porque eles têm que chegar também já com a roupa de treino, né? Aham. E aí eles podem deixar a roupa de treino eles têm que sair com essa roupa de treino, eles não podem tomar banho no clube, né? Então há todo um Ah, procedimento assim que os jogadores, as comissões técnicas, os clubes têm que adotar. Então, com certeza, se a gente tivesse que voltar à rotina de trabalho na rua, haveria o risco sim. Mas eu não vejo com tanta paura, tanto medo, essa questão da infecção, porque todo mundo ia estar muito atento sobre o que tem que ser feito. entendi. E, ô Diego, e você acha, cara, que com o Flamengo, agora que tem esse movimento do Flamengo, tem o Vasco da Gama, outros clubes, né, o Grêmio, a dupla Grenal, todos já voltando a treinar. Você, como jornalista, mas também como pessoa, você acha que é o momento, cara, de voltar com tanta gente sendo infectada, com tanta gente precisando de teste, né? Você acha que esse é o momento mesmo, cara? Tem condições do futebol voltar em meio a toda essa crise que a gente vive hoje? Você, a tua visão, assim? Hoje não. Tem informações de que dentro da CBF, informações trazidas até por um colega nosso, Wagner Martins, de que a CBF está fazendo uma previsão para a retomada do futebol no fim de julho e início de agosto, né? Eu acho que é uma previsão mais otimista, mais realista também, né? Aham. Por outro lado, eu entendo um pouco essa dificuldade dos clubes, porque o que eles puderam fazer no início, que era dar férias aos funcionários, trocar aquelas férias que seriam em dezembro para agora, eles já fizeram. E aí como é que fica a questão salarial, né? Tanto que aqui em São Paulo, os quatro grandes se reuniram, os quatro presidentes, para tentar chegar a uma posição única de como lidar com os atletas, porque os meses estão passando, nós entramos em junho agora, um novo pagamento de salários deve ser feito, e aí? Vai depositar 30%, 40%, 50%? Né? Então, os clubes precisam se alinhar aos jogadores, e aí você paga o jogador e vai deixar ele parado dentro de casa? Né? Então, É verdade. é uma situação complicada. Por outro lado, eu acho que o Palmeiras ele vem adotando uma postura muito interessante, porque os jogadores não estão parados, os treinos estão sendo feitos à distância,
por meio de videoconferências. Quem vai até a academia de futebol lá na Barra Funda são só funcionários da preparação física. Eles montam a estrutura, um vídeo para fazer uma entrada ao vivo, e aí, de frente para a câmera, eles fazem os movimentos, as atividades físicas, e os jogadores das suas casas repetem esses movimentos. E são acompanhados ali, ao vivo, em tempo real. Não dá para dar migué, né? Então, esses treinos estão sendo feitos em dias intercalados. Segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, os jogadores recebem folga e tem folgado no fim de semana também, né? E eu acho que está certo. Por quê, Nilson? Porque ninguém sabe quando vai ser o próximo jogo, nem quem vai ser o próximo adversário. Então eu acho interessante manter o condicionamento físico, porque quando todo mundo puder pisar no gramado de novo, se você está bem condicionado, você acelera o tempo de recuperação. O ritmo de jogo você pega com mais rapidez. Entendeu? Agora, levar todo mundo para o campo, para o centro de treinamento, eu particularmente, eu já falei isso no ar também, eu não vejo necessidade. E não concordo com a retomada do futebol nesse momento. A partir do momento que você até fez a pergunta trazendo esse ângulo também. A gente está chegando perto aí, já passamos de 1.200 mortes por dia, né, em razão da Covid-19. Mais de 33 mil pessoas já morreram no Brasil. Você vai pensar em futebol? Desculpa. Absurdo, né? É a coisa mais importante dentre as menos importantes. O futebol é a coisa mais importante. Então, eu acho que é importante sim o futebol, só que você precisa saber entender o que está acontecendo. Você, nossos pais, nunca vivemos uma situação como essa, talvez os nossos avós, né? Então, é preciso entender, claro, a posição dos clubes ela é complicada, porque ficar pagando salário para deixar o cara em casa, mas não é bem assim. Você tem formas de aproveitar aquele determinado produto, ativo, digamos assim, que é o jogador. Produto é uma forma um pouco pejorativa, mas é um ativo, o jogador, e ele mantém o condicionamento físico, os treinos, e aí quando tudo puder se resolver, volta para o campo. É assim que eu penso. Eu não concordo com uma volta acelerada aos treinos, nos gramados. Para quê? Se você não sabe quem você vai enfrentar nem quando. Se há uma previsão, daqui a 15, 20 dias, aquele jogo ali está marcado. Opa, você se programa para aquilo. Mas não há isso ainda. Então, eu vejo como uma perda de tempo isso daí. E, Diegão, agora saindo um pouco dessa questão, né, do corona e tal, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, cara. Você cobriu diversos eventos, cara. Diversos eventos. E eu queria saber de você qual o evento marcou mais a sua carreira, cara. Tem muita. Eu lembro com carinho, assim, de muitas experiências, né? De Copas do Brasil, fiz finais de Copa do Brasil, jogos de Libertadores. Mas eu guardo um carinho especial pela Copa do Mundo de 2014. Né? Foi algo fantástico, foi algo que eu nunca vivi na minha vida. E assim, você ter que lidar não só com a parte de campo, pelo contrário, né? É um mundo de cultura, de pessoas diferentes, de programação cultural, de atividades. Então, você está sempre ali antenado e com novidade, conhecendo gente do mundo inteiro. E você percebe, sabe aquela história de que você percebe a história que vai ser contada nos livros passando diante dos seus olhos? Entendeu? Eu tive essa sensação na Copa do Mundo, né? Eu estava naquele 7-1, eu estava no Mineirão, e não só do 7-1, mas em outros momentos importantes também do Mundial. Eu pude ver o Messi jogar, é algo assim, maluco, né? E é um trabalho de muita responsabilidade, sabe? Assim, você está representando ali, está com o uniforme de uma empresa, representando aquela empresa,
e ao mesmo tempo você não se pode deixar levar pelo encanto de você estar, né, num evento como aquele e se levar pelo amadorismo. Você precisa ser profissional ao extremo, mais ainda, né? Então Isso é verdade. era entrada ao vivo todo dia, eu cobri treino da Bélgica, cobri treino da Argentina, cobri treino, vou lembrar aqui, da Alemanha, cara. Eu cobri o treino da Alemanha na véspera do 7-1. Eu estava naquele treino. Então, Nossa. assim, são experiências únicas que eu guardo com carinho. Eu tenho no meu armário, inclusive, um colete. Sabe aqueles coletes que o pessoal do rádio tem que usar para ter acesso ao campo? Não só o pessoal do rádio, mas o cinegrafista também, o pessoal que vai participar da transmissão na beira do campo tem que usar um colete. Eu guardo o colete. Eu tenho o colete da Copa de 2014 aí. Nunca usei, nunca vou usar, né? Porque ele é enorme, né? Assim, né? Não é nem uma camisa regata, é um pano enorme que você tem que colocar. Mas eu sei que aquele momento foi especial e eu acho que é a Copa do Mundo mesmo, né? Copa do Mundo, sensacional, né, cara? Pô, Diegão, aquele 7-1, cara, a gente tem a teoria da conspiração, né? Tem várias versões para aquilo dali, cara. Tem a teoria da conspiração, né? Que o Brasil teria vendido, que é uma coisa absurda. Tem gente ali que diz muita coisa, cara. Diz que os jogadores entraram achando que já estavam indo para o título. Eu queria saber qual é a sensação que você teve ali, cara, assistindo aquele 7-1, porque eu em casa eu não acreditava, cara. Parecia que, sei lá, tinha um time em campo, né? Eu queria saber qual foi a sensação sua como jornalista, mas como brasileiro, né? Que a gente acaba sendo, claro, torcedor, vendo aquilo ali diante dos seus olhos, o que você sentiu ali, cara? Qual a explicação que tem? Você existe, sei lá, não sei. Eu acho que esse fator casa, né? A gente não aproveitou isso da melhor forma possível, né? E eu percebi isso exatamente quando, diante do desfalque do Neymar, em razão daquela fratura na costela, né? Por causa do choque com o Zúñiga nas quartas de final, nós vamos jogar pelo Neymar, né? Nós vamos trazer essa Copa para o Neymar. Tanto que se você pegar a reprise do jogo, a seleção brasileira entrou no Mineirão e cantou o hino nacional, e os jogadores seguravam a camisa do Neymar, né? Então havia aquela esperança de que não, a nação brasileira, né, aquele bem pachequismo, digamos assim, a gente vai conseguir na base da emoção, na base do... E assim, o Felipão escalou o Bernard para começar aquele jogo, né? Sem o Neymar, entra com o Bernard, aquela alegria nas pernas, o menino identificado com o Mineirão, porque fez história no Atlético, e sim, pelo amor de Deus, né? E assim, nem é culpa do Bernard, ele foi colocado ali numa fogueira, mas eu percebi que foi algo muito mais intuitivo, a postura do Brasil naquele jogo, do que a Alemanha. A Alemanha entrou programada para vencer, sabia o que tinha que ser feito e não fez firula, foi um time objetivo. Se você pegar os gols da Alemanha, principalmente do segundo até o quinto gol, abriu, clareou, bate pro gol, ou então assim, chuta, o gol escancarado, só dá um toque para dentro, sem firula, sem nenhum problema. E logo depois que a Alemanha fez 1-0, 1-0, o jogo ainda tá em disputa, tudo pode acontecer. Uhum. A torcida brasileira, esfriou. Todo mundo esfriou, né? Então, eu acho que isso se deve também... aí é a cultura do torcedor, né? As pessoas hoje, elas vão à Copa do Mundo, não é tanto para torcer, é mais um entretenimento. Quem está no estádio mesmo, dificilmente você vê alguém aqui, todo mundo está ali só quer vencer, né? Então, se o teu time sofre um gol, pelo menos é um perfil de muitos torcedores brasileiros, não todos, mas você para de apoiar, você vira mais espectador, você dá uma murchada, né? E é diferente do torcedor, principalmente torcedor de Libertadores, né? Que está ali para apoiar, para gritar,
para torcer pelo time do coração, né? Seja qual for o resultado. Você não vê isso. Com raras exceções, você não vê isso mais em Copa do Mundo. É um público muito elitizado, né? E o Brasil foi engolido pela Alemanha numa crença de que jogar pelo Neymar, a gente vai conseguir na base da pátria, no amor, no bico da chuteira. Não vai. A Alemanha mostrou que entrou ali realmente completamente estudada a respeito do Brasil. Completamente. E deu no que deu. Uhum. E, Diego, deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. Você como repórter, eu acho que você tem uma percepção melhor até do que eu aqui, né, cara? Como é que você vê a elitização, cara, dos estádios no Brasil, cara? Cada vez o estádio, mais pessoas brancas, né? Pessoas de olhos azuis e cada vez menos o favelado, o negro, né? O mulato, o moreno, né? Enfim, o pardo. Queria saber como é que você, ali na beira do campo, vê essa elitização dos estádios no Brasil, cara. Eu acho isso ruim e acho que, não por acaso, alguns estádios já brasileiros têm destinado um setor para o ingresso mais popular, né? Porque faz falta, sabe? A antiga geral do Maracanã, ingresso a R$ 5, sabe? Assim, eu sinto essa falta do torcedor mais humilde, né? E aí, quando eu falo torcedor humilde, eu não estou me referindo necessariamente ao negro, né? Eu estou me referindo ao torcedor que realmente é apaixonado pelo futebol e não tem mais condição de pisar no estádio, de ver um jogo ao vivo, sabe, Nilson? Porque as pessoas com maior poder aquisitivo, e aí isso é uma herança maldita e histórica nesse país, esse poder está concentrado, poder aquisitivo, na mão dos brancos, né? Então, eles acabam realmente tendo mais acesso ao entretenimento, ao público, e muitos assistem aquilo como entretenimento ou de uma forma mimada, no sentido de ir ao estádio só para ver o seu time vencer, né? Você não quer outro resultado, você não aceita outro resultado. Enquanto o torcedor de verdade, esse que está ali apoiando o time, seja dando goleada ou sofrendo goleada, né? E é o torcedor que tem o amor mais genuíno pela camisa e que naturalmente acaba sendo o torcedor mais humilde, porque é a grande alegria que ele tem, né? Ele pode não ter dinheiro, ele pode não ter... É o lazer dele, né? Esse cara, essa torcedora, eles foram impedidos de poder acompanhar isso. E o que eu percebo hoje, talvez em avanço nesse sentido, é um setor destinado aos ingressos mais populares, para que isso realmente aconteça de volta, né? As pessoas mais carentes, economicamente falando, elas possam ter mais acesso ao estádio de futebol como antes. E o interessante é que, assim, quando o clube está numa pior, né, aí o clube barateia os ingressos, né? Coloca ali a R$ 2, a R$ 5, porque precisa encher o estádio, fazer aquela pressão, porque o time tem que sair da zona do rebaixamento, por exemplo, né? Agora, quando a equipe está na parte de cima da tabela, pelo contrário, eles inflacionam os ingressos, né? Se há um mata-mata aí de Copa do Brasil, jogam os ingressos lá em cima, né? Então é complicado, é muito difícil também falar sobre isso, né? E eu acho que há muita coisa no Brasil que está errada e que precisa ser corrigida, sabe, Nilson? É uma pergunta que eu te faço, né? Já que você me deu a oportunidade de falar sobre isso, eu vou citar 2 exemplos, né? Será que se o George Floyd não tivesse morrido, sido assassinado nos Estados Unidos do jeito que foi, a gente aqui no Brasil ainda estaria falando do João Pedro? Não. Entendeu? Não. Assim, eu tô colocando uma pergunta, eu não tenho ainda uma opinião formada, eu imagino que não, né? Mas o João Pedro está sendo lembrado porque foi mais um negro que morreu no Brasil e por policiais
E aí, poucos dias depois, aconteceu a morte do George Floyd, que hoje está indo para o 11º dia de manifestações nos Estados Unidos, que eu acredito que é um país até mais racista que o nosso. Né? Sim, outro exemplo, essa tragédia de ontem que aconteceu no Recife. Né? Será que se a patroa estivesse na rua e o filho dela, que ficou aos cuidados da funcionária, ela tivesse cometido algum erro e essa criança, a filha da patroa, tivesse morrido, será que ela estaria em liberdade, a funcionária? Né? Então, assim, mas a proprietária, a patroa, pagou fiança e vai responder por homicídio culposo, né? Quando não há intenção. Tudo bem, é da lei. Mas como é que a gente, em casa, recebe a notícia? Olha, a patroa ficou cuidando do filho da funcionária e ela deixou a criança morrer. E como é que seria a nossa interpretação no intuito que, olha, a patroa saiu e deixou o filho dela nas mãos da funcionária, e a funcionária, olha que deslize, o filho da patroa morreu. Então, será que as interpretações seriam as mesmas? Eu duvido que sejam. Não. A gente vive num país ainda onde a desigualdade é absurda, né, cara? E em todos os setores, a gente realmente vê que existe a herança ainda da nossa história, né? Uhum. A gente, tudo que o Brasil conquistou, a independência, até a retomada da democracia, nós de fato não conquistamos. A gente fez uma maracutaiazinha, né? Uma negociação de um lado, negociação do outro, e talvez acho que seja por isso que a gente seja esse país com essa desigualdade, onde quem tem mais, né, tem mais possibilidades. Eu acho que sim, E há muita coisa para ser feita, e eu vejo as pessoas, às vezes, misturando as bolas, entendeu? Associando as pessoas que têm uma identificação com a esquerda e com a direita, e as pessoas que estão... Tem muita gente da direita que tem uma posição importante, consciente, mas eu vejo também gente acusando e relativizando o racismo, porque é uma questão ligada à esquerda, isso não tem nada a ver. Né? O racista, ele não tem posição política, seja de direita ou de esquerda, então a coisa está muito polarizada aqui no Brasil, tem muita coisa para fazer nisso, muito. O pequeno começou a fazer barulho ali, daqui a pouquinho eu vou precisar ir, viu? Não, já também tá acabando aqui, o nosso tempo também tá acabando, papo gostoso, passa rápido, né? Passa, cara. Diegão, pra gente fechar aqui, cara, eu queria fazer uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, cara, um pouco da sua experiência para essa garotada nova que está começando, né? O que você indica a esse jornalista, a esse garoto mirim que está começando agora, 18 anos, né, com a mente que vai conquistar o mundo, e a gente torce para que conquiste de fato o mundo, e está ali cursando jornalismo, cara. Você já falou de fazer contato, né? Ter um bom contato. Estágio também. Mas o quê? O que você mais indica a esse garoto que está saindo da faculdade agora? Que leia muito. Né? Leia o que dá prazer, não leia livros, é uma obrigação, eu tenho que ler. Bom, gente, acho que agora deu uma queda ali. De qualquer maneira, a entrevista muito bacana do Diego Bertozzi, cara inteligentíssimo. Eu queria agradecer a cada um que nos acompanhou, né, nesse bate-papo, que eu espero que você que está fazendo jornalismo ou não, que é simplesmente um cidadão que está nos acompanhando, tenha curtido aqui o nosso papo aqui com o Diegão Bertozzi, tá certo, gente? Valeu, até uma próxima aí no meu ambiente, no habitat natural. Valeu.